A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria te dar uma boa noite, queria te desejar uma excelente noite. Queria trazer uma palavra para você, palavra de paz, uma palavra de entendimento, né? Eu falo assim, mas eu entendo que você é consciente das coisas, que você compreende, que nós temos uma base lógica, né? Para muitas atitudes na vida, para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, para a nossa maneira de viver, de se expressar, de agir. Então a gente aprende assim, de acordo com o nosso nascimento, né? A gente nasce, cresce e aí produz, né? Reproduz e produz e morre. É a ordem natural das coisas. Esta ordem veio de Deus. Então a gente sabe que o homem ele não pode conter essa atividade de Deus, esta ordem de Deus. O homem não pode, o homem não entende, mas a vontade e o querer de Deus prevalece para sempre, para todo sempre. E é desse Deus que eu queria falar para você, te trazer consciência. Na Bíblia, nós temos um livro, 1 Reis, que trata de uma situação de controle, uma situação de submissão, uma situação de falta de entendimento e uma situação de juízo. Nesse Velho Testamento, onde está o primeiro livro de Reis, nos diz sobre um homem chamado Nabote. Ele tinha uma vinha, e esta vinha estava próximo à habitação do rei, ao castelo do rei. E o rei, Acabe, ficou com os olhos, tomou ambição diante da vida daquele homem, que era um homem de Deus, era um homem conhecido por Deus. Chegou ao ápice, chegou a tal ponto de Deus colocar o sangue de Acabe ali no sangue, próximo ao sangue, ou em cima, né? Em cima da terra que ficou o sangue de Nabote, por causa da situação que ele viveu e o transtorno que ele passou com a situação de uma mulher adúltera, uma mulher profana. Nós conhecemos o espírito de Jezebel, nós vemos a pregação e a maneira das pessoas se expressarem com mulheres infames, adúlteras, mulheres que não têm capacidade de serem ativas no reino de Deus e nem serem parte da obra. Então o Senhor prega sobre o espírito de Jezebel, espírito de prostituição, de pombagira, espírito de Satanás, espírito onde está a falência de Satanás, onde o Senhor Deus chama de Babilônia. Então esta mulher era ditada como Babilônia, era uma mulher de total fracasso, uma mulher que sacrificava em nome de deuses. O Deus que ela servia era um Deus carniça, era o Deus Baal-Zebub, Baal das moscas. Então é este que nós conhecemos como um abutre, como aquele que pede sacrifícios humanos, pede enriquecimento dos homens, trazem a estes ateus e outras divindades também que estão relacionadas ao mesmo nome, Baal-Zebub, Baal-Zebub e outras tradições, né, que vai vindo diante do tempo, mas com o mesmo segmento, o mesmo caveira, o mesmo maldito, o mesmo praticar do osso maldito. Então é assim. E esta mulher era uma mulher falida de consciência, era uma mulher que a gente viu o Senhor Deus citar que diante de Jeroboão, filho de Nabate, Acabe fez pior do que Jeroboão. E a gente vê Deus citar Jeroboão, filho de Nabate, como um homem totalmente contraverso à maneira de Deus, à criação de Deus. Então esse homem esteve totalmente contraditório ao querer de Deus, falido totalmente de consciência e tratando os assuntos da sua vida com entidades malignas. E a gente viu isto acontecer a Acabe, mas o Senhor disse que Acabe, por ser assim, além de tudo isso, pegou por esposa Jezebel. E então a gente vê este homem íntegro diante dos olhos de Deus e o Senhor Deus sentenciar em juízo Acabe no mesmo local em que Nabote foi morto, o sangue dele iria pingar ali. Da maneira que a gente vê
Deus agir e trazer uma sentença de juízo e trazer capacidade para o homem entender que ele é Deus, assim Deus fez. E a maneira de Deus é muito sensata. A maneira de Deus é uma maneira muito ativa na mente do homem. Deus não fala sem cumprir. Se Deus disser algo a você, é porque Ele vai agir. Deus não fica sem cumprir sua palavra. Deus é um Deus de amor. É um Deus de justiça. E Ele reconheceu Nabote como filho amado dele. Ele era tão para com Deus que o Senhor Deus disse que aonde foi este morto, ali pingaria o sangue de Acabe. Então é assim que o Senhor Deus faz, né? Então trata a Jezebel também, uma mulher mensalina, uma mulher infeliz, uma mulher sem capacidade de consciência mental, adúltera, uma mulher falida de consciência e uma mulher sem capacidade. Também da mesma forma, o Senhor Deus não deu a ela nem a terra. Diz que os cães comeriam a carne dela. E assim Deus tem dito, a vida do homem que tem consciência e capacidade de estar com Deus é este que nos orienta na vida e nos faz ser capaz de compreender a vontade e o querer de Deus. Ele é fé, né? Então Deus, ele é a prática do homem, a fé. Deus é assim, Deus nos instrui, nos dá capacidade de compreendermos. Mediante isso, Deus nos faz experimentar da sua maneira de agir diante das falhas e ações de nossas vidas. Mas compreendendo assim, nós temos a capacidade de nos ativar diante disso e entender, né, que Ele traz a consciência do homem, as suas ações e as suas maneiras de agirem, né? Então que Deus abençoe a sua noite e lembre-se de que nunca vale a pena cobiçar o que é dos outros.